O coração dele, e ele quer compartilhar uma palavra conosco, palavra essa que vem direta do trono de Deus. E eu particularmente estou ansioso para ouvir esta palavra, porque eu sei que Deus vai falar muito comigo através da vida dele. Amém? Vamos orar pela vida dele nesse instante. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, pela vida do teu servo, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que nesse instante ele seja canal da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa fluir poderosamente através da vida dele, Deus, que a palavra, Senhor, seja como uma espada que penetre os nossos corações e produza fé, e gere resultado, ação, gere fervor do Teu Espírito dentro das nossas vidas. Fala, Senhor, comunica através da vida do Teu servo a nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas. Amém? Aleluia. Quem é jovem aí, dá uma glória a Deus. Aleluia. Está melhorando. Vou falar que nem meu discipulador aí. Quando vocês casarem, vai melhorar um pouquinho, né? Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, é uma grande honra, né? Ministrar a palavra de Deus nessa noite. E eu creio que, como foi comigo, né? Na hora que eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito forte no meu coração. Eu creio que também será da mesma forma com você. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia. Para quem tem Bíblia, né? Jovem, todos os jovens têm Bíblia, em nome de Jesus. Lá em Gênesis 12. Gênesis 12, por favor. Todos acharam? Gênesis 12. A palavra diz assim, queridos, do 1 ao 2. Certo dia o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Amém? Glória a Deus. O título, amados, dessa ministração. Quantos estão aqui pela primeira vez? Quantos estão aqui pela primeira vez na igreja, na celebração? Glória a Deus. Eu gostaria que todos vocês que já são da igreja aplaudam o Senhor pelas suas vidas. Amém? E no final você vai dar um grande abraço na pessoa que levantou a mão. Levanta a mão de novo, querido, para o pessoal olhar para você. Mas levanta assim com coragem. Tem um que está levantando assim. Levanta com coragem. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra, queridos, o tema dessa palavra é tornando-se radical como Abraão. Deu para entender? Tornando-se radical como Abraão. Amém? Queridos, nós sabemos que o mundo, ele dia após dia tenta mostrar, principalmente para nós jovens, que eu sou casado, mas sou jovem, amém, queridos? Tenta mostrar para nós que ser radical é da forma que a sociedade tenta implantar dentro dos nossos corações, né? Tenta mostrar no nosso dia a dia. Mas, com base, queridos, na palavra, né? Com as atitudes de Abraão, nós vamos ver o que é realmente ser radical em Cristo Jesus. Amém? Então sabemos que a família de Abraão, né? Depois Deus mudou o nome de Abraão,
de Abrão para Abraão, amém? Ele era da terra de Ur, na região da Mesopotâmia, amém, queridos? Próximo ao rio Eufrates. Era um centro cultural e também um centro de uma religião pagã, né, que cultuava a lua, amém? Então imagine um povo lá, né? Abraão está lá no meio daquele povo, no meio daquela cidade lá, aquela região, e aquela região era toda idólatra, amém, queridos? Eles cultuavam a lua. Deu para entender mais ou menos? Deus convoca Abraão aqui no versículo 1, né? Deus chama Abraão: saia do meio da sua terra, né? Larga tudo para trás e vai para um lugar que eu te mostrarei, amém? Embora, queridos, a Bíblia silencie sobre isso, nós não sabemos o grau de conhecimento que Abraão tinha sobre Deus antes da chamada, né? Antes de Deus convocar Abraão. Nós não sabemos, mas a Bíblia nos diz, queridos, que 350 anos havia se passado depois do dilúvio. Provavelmente, com certeza, né? Eu creio que Noé tinha continuado a falar do grande amor de Deus, né? Do que Deus tinha feito, né, na vida de Noé e a sua família, amém? Então é possível, queridos, que Abraão tivesse algum conhecimento, né, do que Deus fez, né, dos grandes milagres que Deus fez na vida da humanidade. Então, queridos, eu quero nessa noite falar com você sobre duas atitudes, amém? Duas atitudes apenas, né? Só duas, que Abraão teve depois da sua chamada, né? Quando Deus convocou ele ali, quando Deus se revelou a ele, ele teve duas atitudes radicais, né, diante de Deus, e que cada um de nós precisamos ter, amém? Aplauda o Senhor. Por que eu estou falando só duas, amados? Tem muitas outras, amém? Em várias, né, eu estava preparando essa palavra, Deus mostrou muita coisa, né? Só as duas, queridos, eu vou ter que confessar uma coisa. Eu falei com o meu discipulador de manhã, ele falou: filho, toma cuidado, para você não perder o horário, né? Só essas duas, queridos, deu 8 páginas. Então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho. Amém, querido? Mas eu vou tentar aqui me controlar, né? Meu discipulador já sentou aqui na primeira fila, primeira fileira, já está olhando para mim. Então eu creio que eu vou terminar no horário. Amém, querido? Só que ficou difícil, porque o pessoal quebrou o relógio que estava aqui embaixo, mas eu vou tentar me assustar. Amém? Então, queridos, a primeira atitude que eu quero mostrar para vocês nessa noite, que Abraão teve, e que todos nós, um dia, né? Um dia ou hoje, você vai ter que ter essa atitude diante de Deus. Amém? Primeira atitude: Abraão foi radical em deixar tudo para trás. Amém, querido? Olha no versículo 4 aí. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Amém? Olha, queridos, que coisa tremenda, né? Quando Deus se manifestou na vida de Abraão, ele não ficou questionando: será que, né, como que vai ser? Poxa, mas eu não conheço o lugar, né? E como que vai ser com a minha esposa, tal? Ele não ficou olhando para as circunstâncias. A palavra é clara, amado. Ele pegou, né, a sua esposa, né? No versículo 5 aí, ó. Abraão levou a sua mulher Sara e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Então, queridos, foi assim, foi rápido. Abraão, ele tomou uma atitude radical, pegou sua esposa e vazou. Ele não ficou questionando: será que eu tenho que fazer?
né? Não ficou negociando com Deus. Então, amados, o que acontece? Nós vemos que hoje, que ser crente está na moda. É verdade, não é, querido? Ser crente está na moda. Todo mundo bonito. Olha para o seu irmão, fala, você é bonito, irmão. Todo mundo bonito, né? Todo mundo cheiroso. Amém? Está todo mundo cheiroso, né, querido? Então a gente tem uma impressão, amado. Tá bom, querido, eu sei que ele é comigo, calma agora. Segura aí. Amém? Então, nós temos a impressão que converteu toda a nação, né? Por onde você olha, querido, você vê uma frase, né? Deus é comigo, né? Deus é contigo e tal, né? Um versículo bíblico. Para onde você olha hoje, querido, eu tenho certeza que você vê uma frase, principalmente nos caminhões, né? Aquelas frases lá bem legais. Então, queridos, nós temos até em novelas, né? Vemos até nas novelas aí alguns hinos sendo tocados já, né? O tema da novela já toca um hino lá, né? E os crentes, eita Deus, é isso mesmo, Senhor, converte. Os crentes dando glória a Deus na frente da novela, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Mas o que mais me preocupa, queridos, com tudo isso, será que essas pessoas estão dispostas a pagar o preço e deixar tudo para trás, assim como Abraão? Será que as pessoas que estão se convertendo a Cristo estão dispostas a largar tudo para trás? Amém? A ser radical como Cristo? Seguir radicalmente a vontade de Deus, como fez Abraão. Nós precisamos, amados, seguir radicalmente, ser radical. Quantos são jovens radicais aqui? Aleluia! Você precisa ser radical diante de Deus, querido. Você precisa seguir a vontade de Deus com todo fervor. Amém? Jesus, ele espera, querido, pessoas que estão dispostas a viver radicalmente para Ele. Amém, querido? Radicalmente. É fazer que nem Abraão. Abraão foi radical na sua decisão. Ele deixou tudo para trás. Pensa comigo, amado. Amém, glória a Deus. Pensa comigo, queridos. Você nasceu aqui em São Bernardo, para alguns, né? Nasceu em São Bernardo, no Riacho Grande. Deus chega para você e fala assim: o seguinte, a partir de amanhã eu quero que você vá para o Japão, né? A gente sabe que o pessoal de Barueri está arrumando as malas já, né? Jesus fala para você: eu quero que você vá para o Japão. Deixa tudo para trás. Deixa seus amigos, deixa seu pai, sua mãe. O que você responderia para Deus? Vixe, Deus, conviver com um monte de olho puxado, sem passar. Nada contra você, viu, Paulo? O que você responderia? Você ia tentar negociar com Deus? Fala: Deus, mas será que sou eu mesmo? Eu acho que isso é para o Bruno, né? É para o Bruno, lá de Barueri, para a Beth. Eu acho que Deus está chamando ele só. Então, queridos, é a mesma coisa que aconteceu na vida de Abraão, né? Deus falou: sai do meio desse povo idólatra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saia daí. Então, queridos, você está disposto a ser radical por Cristo? Amém! Você ama Cristo, queridos, com toda a sua força. Você ama Cristo com toda a sua intensidade.
Você ama Cristo porque a gente... Bom, depois. E nós precisamos ter uma atitude de fé, assim como o nosso pai, né? Abraão. Creio que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Queridos, eu quero fazer uma pequena ilustração aqui rapidinho de como é ser um crente multidão, né? Um crente morno. Eu estou comentando aqui sobre como nós estamos, né? Onde o Brasil, né, está indo, porque a gente está vendo que aquilo que eu falei, ser crente está na moda, né? Então vamos ver qual que é as características do crente multidão. Então o que acontece, querido? O camarada vem para a igreja, né? Aceita Jesus aqui, tá, né? Folgado, você é fulano, né? E tal. Aí ele começa a vir na igreja, começa a aprender mais de Deus. Só que ele é um crente multidão. Ele é um crente morno. Então o que acontece, amado? Ele acorda pela manhã, ele já acorda pela manhã com uma depressão danada, né? Ele já acorda já querendo pular do 20º andar, né? Não, que essa vida, olha meus problemas, e minha mãe, e meu pai, droga, né? Começa a reclamar de tudo. Esse é o crente multidão. Só que pela tarde, querido, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Agora ele já não é tão, assim, depressivo, né? Ele já é um pouquinho mais espiritual. Você olha para o camarada, ele está assim, ó. Você chega perto dele, querido, ele está assim. Eu falei, campeão, mas você está me olhando desse jeito? Não, porque eu estou vendo. Estou vendo o quê, filho? Não, estou vendo o diabo ali, estou vendo um anjo para lá. Só que chega a noite, querido. Chega a noite, ele nem lembra que existe Deus. Ele já se envolveu no pecado, já se afundou no pecado, se lambuzou. Esse é o crente multidão. É um crente inconstante. É um crente que não tem identidade. É um crente que não é radical. A primeira oportunidade que chega na vida dele, querido, ou a primeira, ou o primeiro, né? A primeira mulher, né, que vinha na frente dele, a primeira bonitona que vinha na frente dele, né? Aquela chapinha, né? Aquela coisa toda, né? Sabe o que ele faz com Cristo? Ele deixa Cristo para trás. Ele, vazio. Ou o primeiro bonitão, né? Quando passa aquele bonitão, aquele... meu Deus, não dá. Olha para aquilo, Deus, não dá, Deus. Não dá. Mais uma vez, ele vaza. Não é uma característica, queridos, de crente. Não é uma característica de um homem, de uma mulher que quer ser radical em Cristo. Amém? Essas são as características de uma pessoa que é mais um na multidão. E Deus não tem chamado você para ser mais um na multidão. Deus tem chamado você para um relacionamento mais íntimo. Deus tem chamado você para ser discípulo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, querido. Deus está perguntando para nós nessa noite, como que está a nossa relação com Ele? Como está a nossa intimidade com Ele, queridos? O que nós temos feito durante a nossa semana? Será que nós temos pago um preço de oração? Será que nós estamos lendo a palavra todos os dias? Ou nós estamos mais uma vez, né, como um crente multidão, né? Já acorda na segunda-feira, né? Teve culto no domingo, já falando, Senhor, né? mais uma semana de miséria, né?
como está sendo a sua relação com Cristo? Por que você vem à igreja, querido? Jesus, ele consegue te emocionar. Jesus, ele consegue arrancar o seu fôlego quando você vem aqui. Quando você entra na casa de Deus, o que você sente, amado? Jesus está perguntando isso para você. Seu coração bate mais forte quando você fala de Deus. Se fala de Deus, seu coração ele começa a saltar do seu peito quando você começa a falar de Jesus. Como que é a sua relação com Deus? Ou você vem somente para a igreja para ver o louvor, né? Ver as menininhas. Poxa, você viu? Né? Lá, tal, né? Muita rodinha, né? É legal o louvor, né? O que você vem fazer, queridos? O que você espera de Deus? Crente você está sendo hoje? Aquele que quando vem os problemas você desiste na primeira tempestade da vida? Um crente que quando vem, você acabou de entrar no barco, né? A primeira tempestade você já pula. Eu não vou passar, vou ficar nesse barco não. Qual que é a sua atitude, amados? Queridos, eu tenho orientado, conversado, né, com algumas pessoas, e eu sempre faço uma pergunta, né? As pessoas, eu quero liderar, eu quero servir a Jesus, eu amo tudo isso, e, né, parece McDonald's, né? E tal, e eu amo, e eu quero ir, eu vou, e eu faço a seguinte pergunta: quando os problemas chegarem, você vai desistir? Quando o problema na sua casa chegar, você vai desistir? E a pessoa, não, porque quando chegar eu vou correr aos pés do Senhor, não, eu vou procurar minha discipuladora. Só que na primeira tempestade, amado, a pessoa abandona o barco. Ele chegou um tempo na minha vida que eu me coloquei na presença do Senhor. Uma época eu me afastei, já contei um pouquinho, né, esse testemunho, pirado na igreja. Voltei a Cristo, retornei. E da mesma forma que Cristo está falando com você hoje, Ele falou há 5 anos atrás. Você precisa deixar tudo para trás. Você precisa tomar uma atitude radical. E eu me coloquei na presença do Senhor e falei: Senhor, eu quero deixar tudo. Eu quero abandonar tudo. E eu lembro que o nosso pastor estava ministrando, palavra muito boa. E ele, no final do culto, ele fez um apelo e convocou, né? Você que quer tomar uma decisão diante de Deus, você que quer dizer para Deus que nunca mais vai desistir, você vai vir aqui na frente. E eu lembro como hoje, amados, ele colocou um monte de Bíblia assim na frente do altar, né? Colocou um monte de Bíblia assim, e pediu para cada um colocar a mão em cima da Bíblia. Queridos, eu vim diante desse altar, eu coloquei a minha mão em cima da Bíblia e falei: Senhor, nunca mais eu vou desistir. Eu nunca mais vou voltar atrás. Glória a Deus. Amados, depois desse dia que eu fiz essa aliança com Deus, eu fiz uma aliança sincera diante do altar de Deus. Por isso, porque quando a gente vem diante desse altar aqui na frente, a presença de Deus que está aqui, é o próprio Deus que está aqui. Você não vem porque o seu pastor está chamando, você não vem porque
está sendo palavra sendo lançada somente, né, na sua vida, mas é porque Deus sabe. E eu coloquei o meu coração diante de Deus aquele dia. E a partir daquele dia, queridos, Satanás, todos os dias, a partir daquele dia que eu fiz aquela aliança para frente, né, Satanás fez de tudo, mas de tudo, para que eu desistisse. Todos os problemas, queridos, em casa, no trabalho, na vida profissional, no ministério, comigo mesmo, né? Todos os problemas vieram. Só que Deus sempre me fez me lembrar. Deus fez sempre eu lembrar daquela aliança que eu tinha feito diante do altar. Eu tinha decidido, né? Foi muito forte isso na minha vida, querido, tanto que eu fiz isso 2 vezes na minha vida, né? Eu creio que vai permanecer somente nessas 2. Eu fiz isso 2 vezes. Essa primeira vez, né, que eu vim diante do altar aqui, o nosso pastor está ministrando, e uma outra que eu já falo. Então, queridos, só que o que acontece, amado? O diabo ele não vai desistir de tentar fazer com que você caia. Não adianta você falar assim, mas é que você não sabe o problema. Você não sabe como é na minha casa. Se você tivesse o pai que eu tenho, você ia saber o que eu estou passando. Amados, muitas vezes Deus sabe disso. Quanto eu ia discipular, não é nenhum dos meus discípulos de hoje, tá? Discípulos eram outros. Eu ia discipular e eu estava todo quebrado por dentro. Eu falei, Deus, por que tanta luta? Se eu decidi deixar tudo para trás, por causa do Senhor, por amor à sua obra, eu decidi renunciar ao mundo. Por que tanto problema? E cada vez que eu ministrava no discipulado, cada palavra que eu falava, cada orientação, cada conselho que eu falava, Deus falava, é isso que eu quero de você. Aquilo que você está ministrando na vida do seu discípulo é para você. E cada discipulado que eu fazia, eu via Deus falando comigo, queridos. Eu falava, Deus, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Queridos, eu estava preparando essa palavra. E Deus sabe como meu coração estava. E eu falei, Senhor, por que nós temos que passar tantos problemas, tantas dificuldades? E Deus mais uma vez me fez lembrar, né, da segunda aliança. A segunda aliança que eu fiz, queridos, com Deus, nessa mesma atitude de fé, de deixar tudo para trás, de servir ao Senhor, de amar a obra do Senhor, foi no dia do meu casamento. Quem estava no meu casamento, né, presenciou. Mas foi muito lindo o meu casamento, por isso. Claro que eu casei com uma esposa linda, né? E ela já entrou linda, querida, e eu me segurando por dentro, né? Eu sou macho. Eu não vou chorar. Confesso, queridos, que eu fiquei firme, né? Mas chegou um momento que Deus, com certeza, usando o seu servo mais uma vez, eu tive a honra de meu pastor, né? Pastor fazendo meu casamento. Ele mais uma vez, queridos, fez eu colocar a mão sobre a Bíblia e fazer uma nova aliança. Uma aliança de amar a minha esposa, uma aliança de trazer provisão para o nosso lar, uma aliança de ser firme na liderança, de não desistir. E isso também não é comum. E quando aconteceu isso, querido, aí eu chorei, não teve jeito. Aí eu chorei de vez. Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Quanto mais
quanto mais o diabo colocava os problemas na minha vida, e ainda coloca, mais eu corria para os pés do Senhor. Quanto mais ele tentava, mais eu corria para os pés do Senhor. E quanto mais ele colocar problema na minha vida, mais eu vou me colocar na presença do Senhor. Então, querido, é essa atitude que eu e você temos que ter diante dos problemas. Você não tem que ser, queridos, um crente multidão. Você tem que ser radical como Abraão. Amém? Glória a Deus. Queridos, o momento que mais... Você vai até se assustar com isso que eu estou falando, mas você vai entender. O momento que mais mentimos diante de Deus é quando estamos louvando. Aí você fala, meu Deus, o que você vem falar? Aí está aqui o louvor, né? Deus usando o louvor para falar com você, né? Eu vou sentar na sala do trono. E está o hino assim: eu sou disposto a morrer por ti. Como que continua aí, pessoal do louvor? Me ajuda, né? Aí, tá vendo? Mas, querido, já parou para pensar o que você está cantando? Eu sou disposto a morrer por ti. E na primeira tempestade, passa. O cara acabou de cantar que está disposto a morrer por Cristo, amado. Chegou em casa, acabou tudo. Queridos, nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Nós precisamos ser radicais. Amém? Nós precisamos ser radicais com o pecado. Quando você, querido, se colocar diante de Deus para louvar, você fala, Senhor, eu quero viver isso daqui. Eu quero viver aquilo que eu estou cantando. Pelo menos tentar, amém, querido? Tenta, amado. Em nome de Jesus. Não fica dando desculpa para Deus. Porque... para com isso. Tem o tal do PPP. Tem um funk do PPP, depois coloca pra gente, por favor, pessoal. Procura aí, são do PPP, o pastor aí. Queridos, fica PPP. Queridos, se nós estamos dispostos a morrer por Cristo, nós temos que ser radicais. Amém? Você precisa entender o reino de Deus, amados, como diz lá em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado à força. Não é brincadeira não, queridos. Você tem que dar porrada para todo lado. Está entendendo? Estou falando para você dar porrada no seu vizinho, meu querido. Não é para você dar porrada no seu vizinho, não é isso que eu estou falando. É que você vai sair distribuindo tapa para todo lado. É que você tem que... O reino de Deus é na força, querido. É você falar, Senhor, eu preciso. Não tem essa que eu estou sentindo, diga sentindo. Não tem essa que está sentindo, querido. Tem uns que falam assim, não estou sentindo paz. Né? O seu discipulador falou, toma essa decisão aqui, campeão, vai por aqui, mas eu acho que eu não estou sentindo paz. Querido, você não tem que sentir, você tem que fazer. Amém, querido? Nós vamos falar um pouquinho desse. É a segunda atitude, amém? Eu já estou pulando. Amém, querido? Você tem que ser valente, você tem que ser radical. Amém, amados? Eu vou ensinar para vocês como é tomar o reino de Deus é tomar a força, tá? Para você entender e não sair distribuindo tapa aí para todo lado. Eu, quando me coloco diante da presença de Deus, no meu TSD, sabe o que eu faço? Amado, literalmente eu espanco o diabo. Mas literalmente mesmo. Porque eu vou lá, aqueles falam capeta, você não vai conseguir. E eu bato no chão, eu dou cabeçada, falo, Deus! Amém, querido? É você
você chegar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu não negocio com a palavra. Senhor, eu nem negocio os valores que o Senhor tem colocado na minha vida. Amém, amados? Tem crente que parece que está no BOP, né? Está no treinamento do BOP, pede para sair, né? Portanto, queridos, é necessário ser radical para que Cristo continue sendo ministrado de forma viva. Nós precisamos, amados, ser radicais. O mundo, ele tenta nos ensinar que, para ser radical, eu tenho que estar lá na rodinha fumando maconha, né? Eu tenho que pegar as menininhas. Querido, isso não é ser radical não, bobo. Para com isso. Ser radical é ministrar, é viver a palavra de forma viva. Amém? Amém. Amém, querido? Amém. Estão aí? Glória a Deus. Vamos juntos. Amém, Senhor. Tenha paciência comigo. E não, queridos, como temos visto por aí, né, a palavra sendo ensinada de forma que os líderes, na verdade, sendo ensinados me embolei tudo aqui. Voltada para os seus próprios interesses. Amém, queridos? Por falta de líderes que temem a Deus. E falta de líderes que são radicais e não negociam como Abraão. O Abraão pegou sua esposa e saiu do meio daquela terra e falou: eu vou. Quantos vão? Vamos juntos. Sabe por quê, queridos, que não temos pessoas dispostas a deixar tudo para trás? Por falta de compaixão, por falta de amor ao próximo. A palavra fala, queridos, que lá em Mateus 9,36, que vendo Jesus, a multidão, teve grande compaixão, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Queridos, eu não conhecia até hoje, e eu creio que a gente não vai conhecer, um homem mais radical que Cristo Jesus. É verdade ou não é, queridos? Verdade. Jesus foi radical, queridos. Ele não negociou a palavra. Ele desceu lá da sua glória. Ele não precisava, mas ele decidiu ser radical. Falei, eu vou. Porque ele via cada um de vocês. Amém? Amém. Então, queridos, se você quer ser radical como Cristo, assim como Abraão foi, se você quer ser radical como Cristo, você já se perguntou, alguém já fez essa pergunta? Que tipo de roupa Jesus usaria? Quantas horas Jesus passaria no Facebook, por exemplo? Que atitude Jesus teria na faculdade? Será que ele ia fazer assim, dar colar? Mas, infelizmente, isso é um testemunho, literalmente. Nós estamos fazendo seminário e um dia eu faltei, acho que na prova, né? E aí nós fomos fazer a prova no outro sábado. Para quem não sabe, não faz seminário no sábado. E eu lá, fritando a cabeça, queridos, literalmente, vou fazer a prova, fritando a cabeça. E eu só vejo pipi atrás de mim. Olhei para trás assim, o que está acontecendo? Olha, Deus, me perdoa. Eu não queria te falar, eu queria falar essas coisas. Eu tenho vergonha, mano. Eu tenho vergonha de falar. Crente, multidão, né? Pulando, querido. O cara que está se preparando para ser pastor. A pessoa que está se preparando para ministrar na vida de multidões, né? De outros.
rolando. Fala, Deus, eu não olho para trás. Eu não faço, mas eu não colo. Isso é tomar atitude radical. Nós precisamos, queridos, imitar o comportamento de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Eu quero falar da segunda atitude que Abraão tomou radicalmente. Abraão foi radical em obediência. Amém? Glória a Deus. Abraão foi radical em obediência. Fala para o seu vizinho, obediência. Amém? A primeira qual foi? Ele deixou tudo para trás, né? Ele decidiu, falou, Senhor, eu vou deixar tudo para trás, eu vou abandonar esse povo que está na idolatria, porque eu tive revelação do Senhor. A segunda, queridos, decisão radical que Abraão tomou foi obediência. Então vamos entender aqui, querido. Todo mundo conhece a história de Abraão aí? Quem não conhece, levanta a mão. Glória a Deus. Então eu vou contar um pouquinho o que aconteceu. Abraão, querido, Deus chamou ele, né? A gente já viu aqui. E Deus deu uma promessa. O cara estava com 75 anos, né? 75 anos. E Deus vira para ele e falou, eu vou te dar um filho. 75 anos, irmão. Aí ele olhou para Deus, Sara olhou para ele, falou, velho, não dá. Não dá, bicho, o negócio não vai mais. Mas Deus prometeu. Amém, querido? E até engraçado, irmãos, eu estava estudando sobre a vida de Abraão. Engraçado, queridos, que Deus, ele promete algumas coisas para a gente, querido. Deus faz uma promessa na nossa vida. E a gente tem um comportamento de Sara, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça o versículo. Mas Deus se apresenta, né, a Abraão. E está lá trocando ideia com Abraão, tal, fala Abraão, e fala para Abraão, olha, sua descendência será tal, e você será abençoado. E Deus vai repetindo com Abraão, eu falo, meu Deus queria inculcar na cabeça de Abraão mesmo, né? E aí, queridos, o que acontece? Sara, ela estava atrás da barraca, só ouvindo, né? Abraão conversando com Deus e tal. E aí, Deus falou, eu vou te dar um filho. E Sara começa a rir. Ela começa a rachar o bico atrás da barraca. Gente. Não tem noção. Ela começou a rir. Eu vou, como que eu vou ter um filho? Sabe? Tá doido? Como que eu vou ter um filho? Aí, amado, olha que interessante. É assim que a gente faz com Deus de vez em quando, viu? Deus fala com a gente começa a rir e fala, para Deus, você acha que vai acontecer isso? Para com isso. Aí, queridos, Deus fala assim, Abraão, mas por que Sara está rindo? Estou entendendo. Depois, que se você quiser ver nos textos, você vai encontrar. Sara, Deus pergunta a Abraão, o que ela está rindo? E Abraão começou a dar uma gaguejada e Sara já ficou com medo. Diz a palavra, né? Sara ficou com medo, falou, vixe, meu, e agora? Deus vai me fulminar aqui. E aí ela falou, não, Deus, não, eu não estava rindo não. Não estava rindo não, sabe o que é e tal, e tem todo dar uma embramation em Deus. Deus falou, você estava rindo, mulher? Ela falou, não, é verdade, eu estava rindo, me perdoa. E é assim que a gente tenta fazer, queridos, com Deus. Né? Deus fala com a gente, ele diz, não, isso não vai acontecer nada. Para, Deus vai me chamar nada. Líder de multidões, que é isso? Olha a minha situação. Então, queridos, resumindo, então Abraão, com o tempo, hein? Glória a Deus. Só olhar no relógio. Então, queridos, o que acontece? Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho. Aí, queridos, o que acontece? Com 100 anos, abre lá em Gênesis 22. Vamos lá para Gênesis 22, rapidinho. Com 100 anos, Abraão teve um filho. Colocou o nome de Sorriso. Diz para o seu irmão, sorriso. Rir, né?
O nome hebraico, né, o significado do nome Isaac é rir, sorrir. Sabe por quê? Porque Abraão, ele olhava para o menino assim, começava a rachar o bico. Começava a rachar o bico, querido. Olha lá, olha que moleque. Deus me deu um menino mesmo, olha. Começou a rachar. Então vamos ver aqui, ó. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. O menino nasceu, né? Agora, e a palavra fala que Abraão amava muito Isaac. E Deus colocou Abraão à prova. Vamos ver aqui, ó. Deus chamou pelo seu nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaac, seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Olha, meu Deus, o único filho de Abraão, né? O único filho, o filho da promessa. Ele estava sorrindo todo dia. Eu imagino Abraão, imagine você, querido, você quer. Quantos são pais aí? Meu discipulador não levantou a mão, levanta a mão. Meu discipulador já vai ser papai que vem. Então, querido, imagine você que é pai. Aí você vai lá e seu filho nasce e tal, e você começa a paparicar ele e começa a colocar. O pai tem mania, né? O pai tem mania de colocar o filho no ombro, né? E Abraão colocando o filho de Isaac no ombro e tal, e para lá. E Deus fala: agora, filho, é o seguinte: você vai ter que queimar o seu filho como sacrifício diante do meu altar. Abraão, amado, ele foi radical em obedecer a Deus. Ele entendia que valia a pena viver uma vida de entrega a Deus. Abraão entendia que compensava, queridos, diante de Deus, viver uma vida de entrega total. Comentei agora há pouco, e há muita gente, queridos, falando que serve ao Senhor, que é dele, mas não tem uma vida de obediência e renúncia. Nós vemos aqui, amados, no versículo 3 de 22, olha aí comigo. No dia seguinte, fala comigo, no dia seguinte. No dia seguinte. Fala firme. No dia seguinte. Abraão se levantou de madrugada, arriou-se, não precisa repetir. Amém? Arriou seu jumento, cortou a lenha para sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. Olha que coisa tremenda. No dia seguinte, aquilo que eu falei, ele não negociou com Deus. Ele poderia ter negociado. Deus não dá para ser, né? Sei lá, qualquer outra coisa. Poxa, vamos conversar, né? Ele no dia seguinte, amado, ele decidiu, né? Ele decidiu falar: não, eu vou porque eu tenho uma atitude radical em obedecer o mestre. Grandes líderes, queridos, grandes homens, grandes mulheres de Deus não se tornaram grandes homens e grandes mulheres por aquilo que eles arrancaram de Deus, mas por aquilo que entregaram a Deus. Deu para entender? Vou repetir: grandes homens e grandes mulheres de Deus não se tornaram grandes homens e grandes mulheres por aquilo que arrancaram de Deus, mas por aquilo que entregaram, renunciaram diante de Deus. Quanto mais, amados, você retém alguma coisa, mais ela passa pelos seus dedos. Quanto mais você fala: não, Deus, não, isso não. Deus está te pedindo: filho, me dá isso, renuncia a isso. Não, olha, sabe o que é? Eu estou pensando aqui, daqui 2, 3 anos, a gente dá para fazer uma coisa aqui e tal.
você tenta negociar com Deus. No reino de Deus, queridos, quem abre mão é maior do que aquele que conquista. Amém? Abraão, ele esperou por 100 anos para ter um filho, né? E recebeu. Mas, queridos, quando ele tinha mais ou menos 6 a 7 anos, Deus lá vai e pede o filho lá, o Isaac, como sacrifício. Aí vamos voltar aqui de novo para a história. Então Abraão, queridos, ele está indo lá, né? Indo lá para o monte onde Deus tinha ordenado. Abraão fala, é muito claro. No dia seguinte, Abraão já arrumou tudo, pegou a lenha e foi. Aí, queridos, no meio do caminho, imagina, olha comigo, no meio do caminho, o menino pergunta. Vamos ver o que o menino pergunta. Vamos lá no versículo 7. Ó. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha e fogo, a gente está aqui com tudo, está tudo numa boa, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Cadê o carneirinho? Tá legal, beleza, a gente vai ofertar dele, tá, vamos sacrificar lá em oferta, mas cadê o carneirinho? Queridos, imagina o seu filho olhando para você com um olharzinho do gatinho do Shrek, ó. E pai, cadê o carneirinho? Amados, e Abraão deu uma resposta, queridos, que é a resposta que Deus queria ouvir dele. Acho que ali ele balançou o coração de Deus. Ele falou: filho, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Abraão, ele falou a frase mais linda. E, queridos, Deus providenciou o cordeiro. Deus providenciou o cordeiro, queridos, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Você entendeu? Deus providenciou o cordeiro na pessoa de Jesus Cristo. Nós só estamos sentados aqui, queridos, porque Deus providenciou o cordeiro. Queridos, quero dizer uma coisa a você: a dor da entrega não será maior do que o prazer de ver Deus trazendo providência para a sua vida. A gente fica falando: Deus vai doer muito, Senhor, mas eu não consigo, Deus deixar isso daqui, meu pecado e tal. Querido, dói mesmo, obedecer dói. Quem disse que obedecer, estou sorrindo? Não, obedecer dói. Amém, querido? Obedecer dói, mas é preciso fazer. Nós precisamos obedecer a Cristo, amado. Mesmo doendo muito, nós precisamos ser radicais em Cristo. Eu preciso ser radical. Deus está falando: filho, dá a sua área sentimental para cuidar. Dá a área sentimental para cuidar. E você fala: não. Deus fala: dá. Você fica lá: não. Querido, Deus quer cuidar de você. Deus quer a obediência de você. Queridos, quando eu entendi isso, queridos, que eu precisava entregar, que eu precisava renunciar, eu comecei a ver a provisão de Deus sobre a minha vida. Amém? E hoje eu tenho aquela esposa linda ali que está correndo as unhas. Amém? Eu bato com o Senhor, querido, glorifica o Senhor. O meu discipulador, ele comentou comigo sobre
alguns vídeos, né, dos heróis da fé, e eu dei uma vasculhada lá. E, queridos, eu estava comentando, né, que a gente tem que sentir paz para obedecer a Deus, né, aquela coisa toda. Os grandes homens de Deus, amado, eles foram literalmente arrastados pela cidade, ao ponto que dos corpos deles serem despedaçados no meio do caminho. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu me colocando diante de Deus, eu falei: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso ter essa obediência que esses homens e mulheres tiveram. Eu preciso me posicionar. Pedro, querido, ainda ele foi condenado lá, foi impedido de anunciar a palavra. E já tinha dado checkmate. Se continuar, o negócio vai estar lá para o seu lado. E Pedro falou assim: mais importa obedecer a Cristo que aos homens. Pedro, querido, preso, sendo açoitado, sendo surrado, grandes líderes sendo massacrados na face da terra, porque escolheram obedecer a Deus. Pedro, através dessa atitude, ele foi crucificado. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você imaginou? Ele falou: eu não sou digno de ter uma morte como mestre. Eu quero que me crucifique de cabeça para baixo, por obediência à palavra de Deus. Ser radical como Cristo, nós precisamos tomar atitude de obediência a Deus. Amém? Abra lá a palavra. Estou terminando, viu, queridos? Glória a Deus. Abra sua palavra lá em Lucas, capítulo 14. Queria pedir para o grupo de louvor que está subindo aqui, por favor. Lucas 14, 25 e 27. Até o 27. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Olha a multidão de volta. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Jesus foi radical, amados. Jesus foi o nosso maior exemplo de pessoa, de um homem radical. Você precisa, querido, você precisa tomar atitudes radicais na sua vida. Você precisa ser radical em Cristo Jesus. Assim como Abraão foi, ele não negociou a palavra. Ele não negociou a visão que Deus tinha dado para ele. Ele não negociou a promessa de Deus. Querido, Deus tem promessa na sua vida. E talvez você fique trocando a promessa de Deus por qualquer coisa. Qualquer chiclete que aparece na sua vida, mano. Deus quer que você viva como os grandes homens e mulheres de Deus. Um coração santo na palavra. Amém? Vou colocar você ficar de pé.